Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, estamos meditando em Isaías capítulo 51. Quero convidar você para tomar a sua Bíblia com amor, reverência e fé e abri-la nesse precioso capítulo. Isaías 51, nós vamos ler do 1 até o 8. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Amém? Certamente você está familiarizado com esta linda passagem de Ellen White, escrita por ela em Testemunhos Seletos, volume 3, página 443. Ouça com bastante atenção. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja o Senhor Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Meu querido, a minha oração é que esta mensagem lida hoje da Palavra de Deus, Isaías 51, console a sua alma e seja um tipo de renovação espiritual para você prosseguir com Jesus todos os dias, nesses dias difíceis. Nos versículos de 1 a 8, encontramos 3 advertências aos remanescentes fiéis de Deus. Na primeira advertência, de 1 ao 3, o Senhor disse-lhes para olhar para trás e lembrar-se de Abraão e de Sara, precursores do povo judeu, como está escrito em Gênesis capítulo 12 ao capítulo 25. Deus os havia chamado quando estavam sozinhos, mas desse casal idoso surgiu uma nação tão numerosa quanto o pó da terra e as estrelas do céu. O remanescente que estava deixando a Babilônia era pequeno e fraco, mas Deus pôde transformá-los numa poderosa nação, isto mesmo, e sua terra devastada num paraíso. Sede consolados, dizia Deus, sede consolados. O melhor, meu amigo, sempre está por vir. Deus é estrategista e Ele vai conceder aos seus remanescentes a sua glória. Na segunda ordem, do versículo 4 ao versículo 6, Deus diz aos remanescentes para olhar mais adiante e ver que a justiça viria ao mundo e eles seriam justificados pelo Senhor.
Observe a ênfase nos pronomes possessivos colocados no versículo 4, 5 e 6. Meu povo, minha nação, minha justiça, minha retidão, meu braço e minha salvação. Esta, meu amigo, é a graça de Deus, fazer por seu povo o que eles não merecem e não podem fazer por si mesmos. O braço do Senhor, como lido aqui, é um conceito-chave nas profecias de Isaías e representa a justiça perfeita de Deus, o poder perfeito de Deus e a salvação perfeita de Deus. Os céus e a terra passarão, lemos isto aqui também. Porém, a justiça e a salvação de Deus permanecerão para sempre. Esta justiça será mostrada de forma especial quando o Messias voltar e estabelecer o seu reino na terra. A terceira advertência, versículos 7 e 8, concentra-se em olhar para o nosso interior, onde encontramos medo, mas também fé. Que motivos a nação teria para temer o homem quando Deus estava ao seu lado? Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, escreveu o profeta Isaías no capítulo 12. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, capítulo 8 do mesmo profeta Isaías. Ter a lei de Deus em nosso coração significa pertencer a ele, unicamente a ele, e ser salvo por ele. Por isso, você não precisa temer a nada. A traça e o verme destruirão o inimigo, não você, mas a salvação de Deus resistirá. Traças e vermes não fazem seu trabalho de maneira visível, mas ainda assim o fazem com eficiência. As sementes da destruição já estavam presentes no Império Babilônico naquela ocasião, mas os seus líderes não sabiam. E no tempo de Deus, estabelecido por Deus, ela foi destruída completamente. Assim será com a Babilônia espiritual. No tempo estabelecido por Deus, ela será eliminada para sempre, e somente o remanescente se salvará e ocupará o reino de Deus, que viverá livre do mal eternamente. Mesmo que você, meu querido amigo e minha querida amiga, esteja passando por situações difíceis, complicadíssimas, achando que não vai conseguir prosseguir servindo a Cristo, não abandone o Senhor, não abandone a igreja do Senhor, não abandone a obra do Senhor, não. Continue firme com Ele. Ele está cuidando de tudo, de todos, e os conduzirá salvo para o seu reino final. Lembre-se sempre dessas palavras de Ellen White. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Oremos. Senhor Deus, nesse momento quero humildemente confessar a Ti que cremos totalmente no Senhor, e ao Senhor depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Mesmo com todas as situações complicadas que vivemos no presente, ó Deus, segurados em Tuas mãos poderosas, prosseguiremos contigo. Leva-nos contigo para o Teu reino de glória, para que assim vivamos nele e com o Senhor para sempre. Abençoe, Senhor, com a Tua graça e misericórdia cada ovelha, cada filho e filha que ouviu a Tua palavra um pouquinho nesta hora. Que eles possam interiorizá-las e vivê-las para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.